A França sofria com o absolutismo herdado de Luís XIV. A coroa submetia apenas aos interesses dos nobres e do clero, enquanto a população sofria nas ruas com o descaso e os altos impostos, o que levou os cidadãos a viverem na miséria extrema. Oh, Jean, até você nessa situação? Olha, Pierre, não tinha mais como pagar minhas contas. O que aconteceu com sua tecelagem? Eu perdi a tecelagem e passei a ajudar num alfaiate, mas o que eu ganhava como salário no mês não dava nem para comprar um pão. Eu estou liquidando a minha sapataria. Para lhe falar a verdade, não tenho nem o que comer em casa. Faz dias que não como. Eu vou acabar como você, meu amigo. Eu estou vendo. Essa situação fugiu do controle. O rei Luís foi longe demais. Por que nos fazer pagar tantos impostos? Você sabe, né? Nós, os comerciantes, sustentamos os nobres e a igreja que não pagam impostos. É um absurdo nossa classe dividida em estados gerais. Nós, os burgueses, que vivemos de comércio e serviço, somos o terceiro estado. Pagamos impostos, portanto sustentamos os nobres, que são o segundo estado, que não pagam impostos, e sustentam o primeiro estado, que é o clero. Isso precisa mudar. Temos que lutar enquanto temos força. Semana que vem vou participar de uma assembleia. É a Assembleia dos Estados Gerais. Vamos mostrar para o rei Luís que os nobres e a igreja têm que pagar impostos também. Senão nós não teremos mais como sustentar esses sujeitos. Olha, eu não acredito que vão dar certo. Não quero ser pessimista, mas sabes, né? A Assembleia estará lotada principalmente de nobres e religiosos. Os burgueses não terão vez. E foi assim que começou a Assembleia dos Estados Gerais na França. A situação estava feia para a burguesia, que carregava nas costas os nobres e o clero. Logo foram colocados os argumentos de cada classe social. O terceiro estado levantou as questões sobre as altas taxas de impostos, que estavam levando a França às ruínas. Não podemos mais tolerar uma carga tributária como essa, atingindo toda a classe de comerciantes e as camadas populares, que agora são chamadas de sans-culottes, não terem nem meias para calçar. Os nobres foram contrários às ideias do terceiro estado. Acho um absurdo. Nós do segundo estado temos que passar por essa humilhação. Nós pedimos para a vossa majestade que não dê ouvidos a essa classe inferior, que só sabe reclamar de barriga cheia. Nós sabemos que o reino precisa de recursos, mas eles não poderão vir dos nobres. O ideal seria aumentar ainda mais os impostos para eles pagarem. E o primeiro estado, claro, não apoiou a ideia de terem que pagar impostos. Nós servimos a Deus para proteger vossa majestade, ó rei Luís XVI, soberano da França. Acho que é uma deselegância desse terceiro estado vir aqui na Assembleia e sugerir para que nós tenhamos que pagar impostos. Isso é ser contra a vontade de Deus. Seria uma bênção para a França ter mais recursos e que seja aumentado ainda mais dessa classe ingrata que são os burgueses, representando o terceiro estado. O resultado disso tudo não acabou bem para o terceiro estado. Enfim, a decisão acabou decidindo que a burguesia deveria pagar mais impostos ainda. O que já estava ruim ficou pior. Mas a população miserável, os sans-culottes e a burguesia não aceitou essa decisão e passaram a tomar uma atitude. Assim, Camille Desmoulins fez um discurso emocionado que até acabou sua gagueira, incitando o povo a tomar uma atitude. Vamos, povo da França! É hora da igualdade, fraternidade e liberdade! Os principais influenciadores da Revolução Francesa defendiam a queda da monarquia e a instalação de uma república com valores iluministas, portanto, um novo governo que respeitasse uma Constituição. E foi assim que parte da população de Paris invadiu uma prisão em 14 de julho de 1789. Dominaram a guarda e fizeram a tomada da Bastilha. Enfim, uma profunda discriminação social levou a uma revolução na França no início da Idade Contemporânea.
E foi assim. Logo que a Bastilha foi tomada pelos revolucionários, um grupo saiu desfilando com a cabeça do guarda da segurança espetada numa lança. Mas apesar da violência, foram mortos cerca de 100 populares e apenas um guarda da Bastilha. A tomada de Bastilha em Paris ficou famosa, percorreu para o interior da França e foi comentado pelas pessoas. Ficou sabendo que o povo lá de Paris tomou a força a Bastilha? Agora parece que querem derrubar o rei Luís. E claro, como uma fofoca ganha grandes proporções, as notícias foram aumentando. Fiquei sabendo que uns revoltosos tomaram o poder do rei. A moda agora é tomarmos os poderes dos nobres. Assim surgiu o grande medo, quando os castelos dos feudos passaram a ser invadidos pelos servos e camponeses, que estavam motivados pelo episódio da tomada da Bastilha. O país inteiro vivia momentos de tensão, enquanto em Versalhes, rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta procuravam entender o que estava acontecendo. Mas diga-me o que está acontecendo com esse povo. Majestade, o povo insurge contra a instituição. Acreditam serem discriminados pela carta tributária, imposto por vosso reino. A coisa daquela famigerada Assembleia dos Estados Gerais, né? Sabe, Maria Antonieta, talvez teremos que pedir um apoio dos seus parentes lá da Áustria. Mas por enquanto vou mostrar solidário a esses revolucionários. Secretamente, vou ganhando apoio dos reinos vizinhos. Mas por que o povo insurge contra nós? Dizem que o povo clama por comida, majestade. O povo não tem pão para comer, minha rainha. Mas se o povo não tem pão, que comam rosquinhas. Mas as mudanças ocorreram, pois houve o fim dos privilégios feudais, e os nobres teriam que cumprir algumas obrigações, e com a elaboração da Constituição Civil do Clero, a Igreja ficou submetida ao Estado. Foi aí que houve a Declaração dos Direitos, um documento que nortearia a ação do governo diante da sociedade, que foi norteador para a elaboração da primeira Constituição francesa. Assim, os revolucionários recebem a visita do médico parisiense Dr. Joseph Guillotin. Cavaleiros, observem como discursei na Assembleia. Crimes do mesmo tipo serão punidos com o mesmo tipo de punição, independente da posição e condição do culpado. Em todos os casos em que a lei declarar a pena de morte, a punição será a mesma, a decapitação, e a execução será por um simples mecanismo. Vejam, é a forma mais humana de executarmos alguém. Não seria mais humano se não tivéssemos a pena de morte? Ora, não seja tolo. Quando estivermos prontos para mudar um regime, temos muitos traidores por perto. Não podemos confiar em ninguém. Nossa, Robespierre, só fiz um questionamento, credo. E o que veio a ocorrer é que agora a burguesia estava realmente tomando o poder na França. E assim surgiu a Convenção. Na Convenção, os burgueses reuniam-se da seguinte forma. Do lado esquerdo, sentavam-se os jacobinos, que representavam a baixa burguesia, como os alfaiates, sapateiros, enfim, os mais pobres. Do lado direito, sentavam-se os girondinos, que representavam a alta burguesia, com donos de terra, bancários, exportadores, que eram os mais ricos. Portanto, foi assim que surgiu na história a esquerda e a direita. A esquerda defende as causas dos mais pobres e a direita defende as causas dos mais ricos. Simples assim. Após esses movimentos, a família real e alguns nobres ganharam apoio de outros países que temiam o avanço da Revolução. Rei Luís e Maria Antonieta tentaram fugir para a Áustria, mas foram pegos pelos revolucionários. Assim, Rei Luís XVI, posteriormente sua esposa Maria Antonieta, foram condenados à morte na guilhotina. O povo nas ruas ganhavam armas para combater os possíveis invasores e quem assumiu o poder foram os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre. Robespierre tinha muitos amigos revolucionários, mas aos poucos passou a acusá-los de traição. Assim acabou executando pessoas próximas a ele, como Danton e o próprio jornalista Camille Desmoulins. E diz a tradição que até mesmo o próprio Guillotin teria sido morto pela própria criação da guilhotina, mas não podemos afirmar se isso foi de verdade. Enfim, essa fase da Revolução Francesa ficou conhecida como o período do terror.
Outro amigo de Robespierre que também estava se opondo ao regime de terror era Marat. Marat fazia tratamentos de pele, tomando banhos medicinais em Paris, quando recebeu a visita de uma jovem que dizia ser uma espécie de espiã. São todos esses, Monsieur Marat. São todos conspiradores. Todos esses deverão ser guilhotinados. A propósito, senhorita? Charlotte Corday. Ajuda-me, cara amiga! Assim, Marat foi assassinado na banheira por Charlotte Corday, uma mocinha de 25 anos que era simpatizante dos girondinos, e disse que matou um homem para evitar a morte de 100. Ela acabou sendo guilhotinada também. Mas o reinado do terror estava prestes a acabar, pois um grupo de rebeldes invadiu a casa de Robespierre e o capturou. Antes deram um tiro bem em seu maxilar. Foi levado à praça de execução. Hoje vamos encerrar o reinado do terror! Igualité, liberté e fraternité! Maximilien Robespierre foi condenado à pena de morte na guilhotina. Enquanto isso, os reinos vizinhos, que estavam com medo da onda revolucionária francesa invadir os territórios, tiveram apoio da Igreja e formaram o exército da Santa Aliança. Em solo estrangeiro foram enviados soldados revolucionários franceses para derrotá-los, e um deles ganhou destaque. Era o jovem Napoleão Bonaparte. Napoleão era jacobino e foi considerado um herói por derrotar a Santa Aliança, mas logo aproximou-se dos girondinos, da alta burguesia, que se apoiou na sua fama e prestígio para torná-lo um líder. Vejo que és muito querido entre a população da França. Eu vejo um grande futuro para o senhor Napoleão Bonaparte. Assim, Napoleão se autoproclama imperador e a França termina com o primeiro líder burguês que segue um código civil. Era o modelo mais próximo que os iluministas europeus conseguiram para ser um governo moderno e alinhado com os novos tempos. Porém, sabemos que Napoleão ampliou o território e arrumou um rebu na Europa inteira, que influenciou até na América. Foi a Era Napoleônica que vamos estudar numa próxima aula. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.